Hello, good morning or good afternoon, babies. My name is Tassiana. I am English teacher. Let's start our English class. Hello, how are you? Fine? Good, very good, babies. Let's start our English class. Bom, antes de a gente iniciar a nossa aula de inglês na outra plataforma, claro, nós iremos fazer antes o warm-up. Lembrando que é um warm-up? É um aquecimento, certo? Um aquecimento para a gente iniciar a nossa aula de inglês. Bom, essa semana, no caso, o nosso warm-up vai ser um song. O song eu tenho certeza que vocês já conhecem, tanto em português como em inglês também. É um song bem conhecido, que é aquele: se você está feliz, bata a palma. Se você está feliz, bate o pé. Isso mesmo. Só que nós temos em inglês também. Então esse que é o som que nós iremos ouvir, ok? Ready? Let's go! Então vou colocar aqui o play. Bastante atenção, porque é uma musiquinha simples, mas também ela tem alguns changes aí, né? Uma mudança em algumas partes. Então bastante atenção. Eu vou colocar aqui pra gente dançar. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 stomp your feet. If you're happy, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Bater o pé. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Tirar uma sonequinha, take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Very good. Vou colocar novamente, só pra gente treinar novamente. Take a nap, tirar um soninho, né? Ok? Se você está assustado, scared, say oh no. Oh no. Ok? Vamos lá novamente. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. Bater os pés. Stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleep, 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 take a nap. If you're sleep, 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 take a nap, take a nap.
Sleep, 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 take a nap. Good, very good, guys. Bom, e aí finalizamos o nosso warm-up. Espero que vocês tenham gostado. Vamos iniciar nossa aula? Let's go! Hey guys, again, let's start our English class. Hello again, good morning or good afternoon. Let's start our English class. Are you ready? Let's go! Bom, vamos iniciar mais uma aula de inglês, relembrando algumas coisinhas que nós estudamos durante esse segundo bimestre, tá? Então, a aula de hoje, eu fiz o seguinte, eu peguei as últimas páginas do livro, 71, 72 e 73, coloquei no slide de novo, né? Mas, lembrando, hoje é uma revisão, na verdade, a gente vai fazer bastante review. Essas últimas páginas que eu mandei do slide, 71, 72 e 73 são páginas de revisão. Então, se você perdeu a revisão, você já pode fazer essas páginas que eu coloquei no slide. Isso daí foi na aula passada, mas eu trouxe novamente, porque hoje é revisão. Então, as últimas páginas são voltadas para review, ok? Então, são os assuntos que nós estudamos até agora no segundo bimestre. Então, concluímos tudo, aí vem a review, que é revisar um pouco de tudo que vimos aí durante esse segundo bimestre, ok? Então, o assunto ainda continua sendo Going Places. As pages, como eu já acabei de falar, são essas. E a Teacher Tassie aqui para dar o suporte para vocês, ok? Então, vamos lá iniciar nossa aula. Let's go! Are you ready? Estão prontos? Olha lá, hein? Hoje é review, somente review, revisão. Então, no final da aula, a gente pode fazer o seguinte. No final da aula, vocês podem mandar mensagens no privado, perguntando se ficou com alguma possível dúvida sobre esses assuntos, se tem uma dúvida ainda pendente aí que você não entendeu realmente, teacher, até hoje eu ainda não entendi isso, como que eu faço? E aí nós vamos fazer uma atividade voltada para a sua dificuldade, ok? Então, é uma forma de eu ajudar vocês aí na qualquer dúvida ou qualquer assunto que ficou ainda pendente aí para você, ok? Let's go! Vamos iniciar? Então vamos lá, o primeiro slide já foi. Segundo slide, como eu sempre faço, o segundo slide ele é voltado para os places, porque como faz um tempinho que a gente já passou esse assunto, mas as aulas elas continuam sempre fazendo feedback, né, do que foi estudado. Então, o Going Places, ele é voltado para os lugares, essa unidade ela é voltada para esse assunto. Então, não seria à toa revisar novamente. Então a gente vai fazer o seguinte, vou mostrando aí, nós iremos fazendo a leitura, você vai repetindo em casa, ok? Let's repeat. Let's go. Restaurant, sports store, supermarket, museum, bank, library, hotel, park, hospital, coffee shop, bookstore and school. Good, very good, guys. Muito bom. Esses são os places. Nós já vimos estudar nas aulas anteriores, sempre revisamos. Esses são alguns dos places que o livro do quarto ano está trazendo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar o nosso livro como um apoio também. Fazemos o seguinte, você vai pegar seu English Book, vamos olhar o que nós já fizemos de acordo com o livro. Bom, vamos abrir na página onde vem os Going Places, na página 20, que é onde nós demos a introdução, onde fizemos sobre esses assuntos. Nós também fizemos a page 21. Page 21 ela vem com esses places que você viu aí no slide. Só que de forma diferente, claro, os desenhos são de imagens diferentes. Bom, e nessa parte aqui também nós aprendemos o uso do sujeito she is e he is. Na página 21 ele acrescentou lá, né? Por exemplo, nós temos a Silvia e a Alice conversando. E temos o Alan e o Jack conversando também aqui embaixo.
E, na verdade, é o pai do Jack. E eles todos estão falando sobre ele ou ela. Então, assim, nós trabalhamos o sujeito, trabalhamos frases também em inglês. A gente não aprende essas palavras soltas. Precisamos também criar frases, certo? Bom, e nessa parte da página 21, ele traz o uso de sujeito. Ela e ele. Ela está no local lá. Ele está no... E aí eu complemento com o local. Como a gente já sabe os nomes dos lugares, nós precisamos que montar frases. Então é por isso que ele acrescenta lá, né? Nós temos o she, que significa ela. Oops, sorry. Acabei riscando aqui sem querer, sorry. Nós temos ela, she. E nós temos o he. She is, he is. E aí ele acrescenta o in the, que é a preposição para indicar o local que vai vir logo em seguida. Ah, ela tá onde? She is in the bookstore. She is in the toy store. She is in the food court. E aí eu vou complementando. He is. Aí eu acrescento também. He is in the... E aí eu complemento com o local onde ele esteja. He is in the supermarket. He is in the super movie theater. He is in the bank. He is in the toy store. Ia colocar supermarket again. Bom, e aí a gente vai complementando essa nossa frase, certo? Então nós temos dois sujeitos que o livro ele frisou bastante para ser usado. His, she's. Mas se caso você quiser trabalhar com o plural, no caso, eles ou elas, aí eu vou usar, além do his e she's, eu vou usar o they. Lembra do they? Sim. They are pilots, lembra? Aqui, claro que ele vai ser no sentido deles estão, né? They are in the... E aí eu complemento com o nome do local. They are in the school, they are in the bookstore, they are in the coffee shop. E aí eu vou complementando com o nome dos locais, ok? Então a gente não vai somente aprender palavras soltas, guys. A gente tem que aprender também o uso de frases. E esse é o sentido dessas frases aí que o livro ele traz e estou explicando aqui novamente para vocês, ok? Mas, teacher, é importante? Sim, é importante porque se caso tiver uma questão que trabalhe frases na nossa avaliação, você precisa saber montar suas frases, principalmente envolvendo esses places, os locais aí que nós aprendemos os nomes. Alright? Let's continue. Vamos continuar, então. Bom, página 22, também vimos lá o uso de alguns sujeitos. Nós já fizemos essa página também, é bem bacana. Lá, aqui sim, nós conseguimos ver o uso do they, certo? They are. Página 23 também já concluímos sobre o uso de places. Where are you? Página 24, 25. E vem a página 26, onde ele já mostra o uso da frase negativa. Então, por exemplo, eu vou usar essa parte aqui. Nós temos o seguinte. Nós temos o sujeito he, she, they are, certo? Mas também temos a forma negativa de dizer, ela não está lá. Ele também não está, né? No caso, nós temos a página 26. Se vocês pegarem lá, nós aprendemos o uso do yes, she is, no, he isn't. Yes, she is. Oops. No, he isn't. Bom, se eu falo assim, yes, she is, sim, ela está. Por exemplo, a primeira perguntinha, letra A. Is Sylvia in the restaurant? Eu tinha que olhar, verificar se realmente ela estava no restaurante. Se ela estava, eu colocaria yes, she is. Sim, ela está. Essa é a famosa resposta curta. Hoje a teacher tá travando muito, sorry. Yes, she is. Bom, já quando for a forma negativa, como essa de baixo, que eu coloquei no, he isn't. Por exemplo, a letra B. Is Jack in the bank? Eu tinha que olhar, se caso ele não estivesse no banco, aí eu colocaria no, he isn't. E aí eu colocaria um pontinho e aí eu acrescentaria a resposta correta. He is in the shoe store. He is in the shoe store.
Mas se eu quisesse colocar somente a forma negativa, poderia colocar no, he isn't. Aí, claro que eu não ia deixar eu complementar essa resposta, né? Eu só iria deixar, não, ele não está nessa tal loja, né? E sim, ele está em outra loja, que eu acrescentei lá a resposta afirmativa, que seria he is in the shoe store. O que bem a gente precisa aprender aqui? Forma negativa. Nós aprendemos a dizer yes, she is, yes, he is. Mas a forma negativa precisa também usar no, he isn't, no, she isn't. Então a gente precisa aprender a usar tanto a afirmativa como a forma negativa, ok? Essas são algumas coisinhas que o livro ele trouxe, então a gente está revisando novamente. Bom, fechamos aí então a questão do going places e aí acrescenta-se o assunto extra, que é o sea animals, que é a página 27, como nós estamos vendo aí no slide. Essa página ela é voltada para animais do oceano, certo? Então é aqui que nós iremos ver uns animais, não todos, é claro, porque são vários, mas alguns dos animais do mar. Aí ele acrescenta-se e tal, e faz o uso do there is e there, que nós iremos depois verificar o que é e como se deve usar, ok? Então nós temos aí page 27, sea animals. Vamos lá? Vamos fazer a leitura novamente? Let's read again. Yes, help your teacher, repeat after me. Let's go. Fish, turtle, ray, shark, dolphin, jellyfish, seahorse, whale, octopus, crab, starfish. Again, let's repeat again. Let's go again. Let's go. Fish, turtle, ray, shark, dolphin, jellyfish, seahorse, whale, octopus, crab, starfish. Ok? Bom, essa aí são os animals. E aqui no livro ele traz uma atividade muito interessante aqui embaixo, um diálogo, na verdade, onde nós temos a Kate e o Tom, e a Kate fala assim, look, there's a whale, e ele responde, whoa, there are 5 seahorses. É o uso do there is e there. Como eu já havia explicado nas aulas anteriores, eu vou trazer novamente, como é review, a gente precisa revisar como deve se usar e o que significa isso. Bom, como vocês estão vendo, nosso slide está dividido bem bacaninha, de forma bem clara. Page 28 é o seguinte, ele apresenta aí o uso do there is e there. There is e there possuem o mesmo significado. Se a gente fosse traduzir, seria há ou tem. Dessa forma, seria traduzindo there is e there. Mas com uma diferença no seu uso. Eu não vou usar there is em qualquer coisa. Eu vou usar o there is para indicar alguma coisa no singular. Exemplo, como a frase da Kate. Look, there's a whale. Olha, tem uma. O azinho é um artigo aqui, então vai se traduzir como uma. Tem uma baleia. Como ela está falando somente de uma baleia, a whale, então eu uso there is. Isso mesmo. Eu coloquei outro exemplo aqui no slide, que é o shark. There's a shark in the sea. Tem um tubarão no mar, certo? Aí foi usado there is. Já o there are, usado para indicar coisas no plural, ou seja, quando eu estiver falando de uma numeração a mais. Então, exemplo, vou usar esse exemplo do nosso slide. There are 3 dolphins in the sea. Tem 3 golfinhos no mar. Já no livro ele usou o seguinte, o Tom. Whoa, there are 5 seahorses. Tem 5 cavalos marinhos. Então, você observa que aqui já mudou completamente. Eu tô falando de numerações de várias coisas, né? Então, o there are ele é usado para isso, para indicar coisas. There is para indicar somente uma coisa, certo? Aqui no caso, como é sea animals, eles foram falando, né, indicando animais. Então foi um animal, 2, 3, 5, 4 e assim vai. Ok?
Lembrando que there is e there are vocês irão usar até lá no 6º ano. Então, 5º ano ainda vai ser usado bastante there is, there are, só que da forma negativa e voltado para indicar outras coisas. Aqui, no caso, ele está indicando animais do mar, mas pode ser que futuramente vocês vão usar para indicar outras coisas que dá para se usar sim, tá? Bom, a gente está falando aqui do there is e there are. Vamos então voltar para o livro. Essa é a página 28 do slide. E na página 28 nós fizemos uma atividade que fala sobre os animais também, que você tinha que marcar. Essa página nós já fizemos, mas como é uma review, a gente tem que falar um pouquinho sobre ela. E quem não fez, é uma oportunidade também de atualizar o livro. Você só vai marcar aqui se é realmente o que ele está mostrando aqui em cima. Então, letra A, there are 5 alguma coisa on the rocks. Tem 5 alguma coisa em cima da pedra. O que seria em cima da pedra lá? Crabs. Então, você vai marcar um X no crabs. Ok? Essa atividade também já fizemos. E vem a página 29, onde ele pede para você completar e desenhar. Então, muita atenção quando você for fazer essa página, se caso você não fez, que ele pede para você completar. Mas, olha bem, there is singular, there are plural. Então, eu vou olhar quais são os animais ali que estão com plural, quais são os animais que estão no singular, para eu ir complementando, ok? Assim também nós temos o uso do how many, na página 30. Vocês observaram que a Sarah fez essa pergunta. How many sharks are there? How many sharks are there? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. How many. Essa palavrinha significa quantos, ou quantas, né? Dependendo do que vai estar indicando. No caso, ela usou para sharks. How many sharks are there? Bom, até então nós aprendemos o uso do there is e there are para dizer, tem 5, tem uma. Aqui não. Ela, no caso, usou o there are, trocou a posição, né? There are, o are vinha depois, mas ela inverteu, porque no caso aqui é uma perguntinha, então por isso que ela colocou aí. How many sharks are there? Quantos tubarões tem lá, né? Bom, como se trata de sharks e ela viu que tem vários ali, então ela colocou o there are de forma interrogativa. Como que eu vou fazer, teacher? Perguntinha com eles. Bom, como você viu, ela colocou o quê? Ela inverteu a posição. There are, eu escrevo assim, dessa forma. Na forma negativa. Tem... There are 5 seahorses. Mas eu quero saber quantos cavalos marinhos tem lá. How many seahorses are... Aí eu vou passar esse aqui pra frente. Are there. E aí o ponto de interrogação. Então, observa que a posição do are inverte. Ele vai passar para frente. E aí vem a palavrinha there. Are there. Esse vai ser a forma interrogativa dele. Certo? Se for o caso, você vê que vai ser necessário criar perguntas. Então, você já sabe que tem que inverter a posição. Toda vez. Teacher, mas se fosse o is? O there is, que é singular. A mesma coisa, eu vou inverter, tá? Então, por exemplo, tinha assim, there is. Mas eu quero fazer pergunta, teacher, então eu vou passar para frente. Is there. Só inverter a posição, ok? Bom, essa parte foi bem interessante da página 30, porque ele vai trabalhar isso, né? How many starfish? Mas como a numeração aqui é maior, ele vai usar sempre o are there. How many turtles are there? How many crabs are there? Então é bastante o are. Porque, no caso, a numeração é maior, então ele usa bastante o are. Page 31. Guess the animals and match. Adivinhe quais são os animais e associe as imagens ao texto. Esse foi bem bacaninha, porque você tinha que adivinhar de quem estava. Ele estava dando pequenas tips, dicas, né, de quem seria.
E aí você iria responder qual desses 3 animais ele está falando aqui embaixo. Está falando de cada um aí. E a questão 12, desenhe seu aquário. Página 32, nós temos uma coisinha bem interessante que é o uso do A e do N. Bom, eu tenho 2 grupos nesse crab, desse Big Crab. Nós temos o A e do outro lado eu tenho o N. Bom, mas por enquanto a gente vai trabalhar muito isso. A eu uso para coisinhas que eu vou falar que se iniciam com consoantes, certo? Por exemplo, lá naquele crab eu tinha que colocar no grupo do A só palavrinhas que iniciam com consoante. Por exemplo, teacher, book, monkey, crab. E esse foi o objetivo da atividade. Já no grupo N, eu teria que colocar coisas, palavras que iniciam com vogais. Então, todas as palavrinhas que iniciam com vogais, eu iria acrescentar nesse grupo aqui do N, certo? Então, é bem interessante essa atividade, porque ela trabalha de uma forma bem simples o uso dos artigos, né? A e N. Que é uma coisa que a gente sempre vai ter que usar, independente de qual série você vai estar, porque o A e o AN, eles vão aparecer nas suas frases. Então, é importante você saber o uso deles, ok? Então, no grupo do N, teria que colocar as palavrinhas que iniciam com vogais. Então, por exemplo, tinha engineer, elephant, apple e octopus, que são palavras que iniciam com vogais. Bom, fechando aí, concluímos as atividades do Big Crab, ok? Aí, como eu disse, nós hoje estamos fazendo somente o review. Na aula passada, eu passei essas atividades do final do livro para você fazer em casa. Que foi a página 71, 72 and 73, que foi sobre review. Essas páginas que você está vendo são somente revisão. Você vai tentar fazer, se caso você não fez. Se você fez, tá ok. Hoje é somente review mesmo, é só para revisar os assuntos que estudamos, tá? Bom, se você já fez essa atividade ou não e não mandou a foto, você tem que mandar, tá? Essa é uma atividade bem interessante porque ela vai revisar mesmo sobre os lugares, sobre frases, sobre os see animals, sobre o uso do there is, there. Então, são atividades importantes, que é para fixar mesmo o assunto na nossa cabeça, né? Sobre os assuntos que a gente estudou, que você ainda tem dificuldade, certo? E deixa eu só explicar para vocês aí como é que está dividida essa review. Na primeira parte, na 71, nós temos sobre os places, o complete the map. Nós temos os lugares, você só vai acrescentar o nome desses lugares, certo? Só colocar lá... Bull Theater, Bank, lá na caixinha tem os nomes. Na página 72, nós temos a questão 2 e 3. Você só vai marcar lá quais são as frases adequadas de acordo com a imagem. E a questão 3, nós temos um desenho, onde você vai desenhar onde você está, né? No caso, se você estiver em casa, se está na escola, você vai desenhar. E a página 73, nós temos a questão 4. Connect the names to the animals, você só vai ligar os nomes dos animais a cada um desses animals na imagem, ver qual é o nome que pertence a cada um, certo? Para não se confundir e trocar os nomes, ok? Bom, é isso, guys. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer aí a nossa review. No final da aula, vocês irão mandar mensagens, né? As fotos com essas atividades. E... Teacher, mas quem já finalizou o livro? Quem já fez a review, essa parte de exercício? Don't worry. Não se preocupa. Hoje, na verdade, foi só review, só revisão, né? Vocês viram que a gente revisou bastante aqui no slide os assuntos. Então, hoje a gente vai fechar assim. A gente fez o review. Vocês vão ficar bem relax mesmo, sem atividade do caderno nem no livro. Porque próxima semana a gente vai trabalhar possivelmente caderno. Então, essa semana a gente vai ficar assim. Vamos fechar na review, ok? E próxima aula a gente vai fazer, claro, revisão novamente.
fazer uma atividade no caderno envolvendo aí os assuntos que nós revisamos, ok? Essas são as pages da revisão, como eu disse, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. E quem não fez vai mandar para mim a foto, né, dessa atividade. E finalizamos aqui, guys. Thank you for your time. See you next class, okay? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye.